Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, nosso 15º encontro. Vamos trabalhar o número 59 ao número 64. a 64. Os demais sacramentos e os sacramentais. No número 59. Os sacramentos, são sacramentos, não sacramentais, destinam-se à santificação dos homens. Os sacramentos são 7. Esses 7 sacramentos têm o objetivo fundamental a santificação dos homens. A edificação do corpo de Cristo, isto é, a Igreja, e ainda ao culto a ser prestado a Deus, que nos dá esses 7 sinais para que possamos estar unidos a Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõe a fé, os sacramentos supõem a fé, mas por palavras e coisas também a alimentam e a exprimem. Por essa razão, são chamados sacramentos da fé. Conferem certamente a graça, mas a sua celebração também prepara os fiéis do melhor modo possível para receberem frutuosamente a graça, cultuarem devidamente a Deus e praticarem a caridade. A primeira coisa, os sacramentos conferem a graça de Deus que age. Mas o ser humano também é chamado a ter uma disposição, uma abertura a esta graça, para que o efeito da graça se realize na pessoa. Então Deus dá a graça e espera a resposta do ser humano. Então, os sacramentos, os 7, o sacramento de iniciação, batismo, crisma e eucaristia, o da vocação, mais 2 sacramentos, nós temos o matrimônio e a ordem, Logo depois nós temos o sacramento da reconciliação e depois o sacramento da unção dos enfermos, que perpassam praticamente toda a vida da pessoa. E ao mesmo tempo, esses sacramentos não só preparam para que a pessoa possa receber frutuosamente a graça que o Pai nos dá através desses sacramentos, mas também nos levam àquele culto devido a Deus. E também esse culto devido a Deus, esse sacramento nos leva a um ato concreto, que é o ato de vivência da caridade. É muito importante, portanto, que os fiéis compreendam com facilidade os sinais do sacramento, os 7 sinais, e com muito zelo frequentem os sacramentos que foram instituídos para alimentar a vida cristã. Número 60. Além disso, a Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais. Então, existem os sacramentos, 7, existem também os sacramentais. São sinais sagrados, pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos principalmente espirituais, obtidos pela impetração da Igreja, pelos sacramentais,
Os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados às diversas circunstâncias da vida. Como nós podemos, agora, deixando o texto do Concílio Vaticano II, entender então essa questão dos sacramentais? Enquanto o campo dos sacramentos, propriamente ditos, se limita a 7, o raio da evolução dos sacramentais é muito mais amplo e dificilmente definível. Então, vamos supor, a bênção de uma escola, a bênção de uma empresa, a bênção de uma sala comercial, a bênção de uma casa, a bênção dos alimentos, né? Tudo isso tem a bênção da água, são sacramentais, né? Os sacramentais são expressões rituais da relação igreja, fé e mundo. O esforço para recuperar a verdadeira identidade dos sacramentais é de extremo interesse, já que eles constituem um amplo capítulo da ritualidade da Igreja. Daí nós podemos saber alguns pressupostos para a reformulação da teologia dos sacramentais. Os sacramentais trabalham, então, eu havia falado, essa relação homem-mundo, né? É o da reconsagração do mundo ao plano criador de Deus. Ele pode estender-se praticamente a quase todos os objetos com que o homem entra em contato na sua vida cotidiana e abranger quase todas as situações em que ele venha a se encontrar. O ser humano se acha em contínua relação com o mundo dos homens, o mundo das coisas e com eles. E por meio deles, realiza a sua própria sacerdotalidade cósmica. Então, tudo aquilo que se refere ao ser humano, né, tem esse aspecto sacramental. Nesse aspecto sacramental, nós temos 3 coisas importantes. Ele tem essa centralidade de Cristo, né, onde o mistério do Verbo encarnado, morto e ressuscitado e que subiu aos céus é o verdadeiro sentido da história. Tudo é consagrado, tudo pertence a Deus e tudo, então, pode receber as bênçãos divinas, né? A história da humanidade e do cosmos tem seu centro no mistério da encarnação do próprio Cristo, que sacraliza tudo o que existe, que dá sentido sacramental a tudo aquilo que existe no mundo dos homens. Mas também uma coisa que os sacramentais têm como referência, o ministério da Igreja. Isto é, a Igreja é o sacramento do agir do ressuscitado. É o seu espírito presente e operante na humanidade. A Igreja continuamente, então, anuncia o Cristo e celebra sua Páscoa para cristificar o mundo, para que todo mundo se torne essa realidade da transcendência da própria realidade do mundo em Cristo. Nessa perspectiva, aflora o sentido da sua ação na celebração dos sacramentais. Então, voltando ao número 61. Por isso, a liturgia dos sacramentos, os 7, e sacramentais, que são vários, que Jesus Cristo, ao se fazer homem, sacralizou tudo aquilo que existe no mundo, consegue, para os fiéis bem dispostos,
que quase todo acontecimento da vida, tudo que se está presente na vida, seja santificado pela graça divina, que flui do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Cristo, do qual todos os sacramentos, isto é, os 7 e os sacramentais, adquirem sua eficácia. Então, sempre essa centralidade cristológica. Cristo santificou todas as coisas, na sua encarnação, na sua morte e ressurreição. E quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Número 62. Como, porém, no decorrer dos tempos, se introduziram certos costumes nas cerimônias dos sacramentos e sacramentais, que por sua natureza e finalidade pouco correspondem ao nosso tempo, fazendo por isso mister adaptá-los a algumas partes às necessidades da nossa época, o Sacrosanto Concílio, em vista de uma revisão a ser feita, estabelece o que segue. O que o concílio está querendo dizer? Muitos elementos durante a história da Igreja foram acrescentados a estes sacramentos e sacramentais. Se tem a necessidade de ver que algumas realidades se tornaram obsoletas e anacrônicas, porque estão fora do contexto da perspectiva que se vê hoje. Então, a necessidade, de fazer essa revisão desses sacramentos e sacramentais, na tentativa de dar, então, uma resposta positiva ao nosso tempo, uma linguagem positiva ao nosso tempo, para que seja compreendida pelo homem de hoje, sem perder aquilo que é essencial. Vamos dizer, já falei até aqui da tradição apostólica. A tradição apostólica nos deixada, ela não pode ser mexida. A tradição apostólica, ela é o fundamento daquilo que se crê, então o homem não pode dispor dela segundo o seu parecer, mas existem certos elementos de tradições eclesiásticas que são elementos culturais que foram acrescentados àquela realidade, principalmente a questão ligada à liturgia. Quem diz isso é Basílio de Cesareia, no seu discurso 12, dizendo que os elementos da tradição eclesiástica são mutáveis, os elementos da tradição apostólica são imutáveis, não se muda, porque isso nós herdamos, nós recebemos dos apóstolos, e tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Então, vamos ver o concílio pede uma revisão a ser feita, tanto nos sacramentos quanto sacramentais. O primeiro, o uso da língua vernácula, a língua que se fala no país. Número 63. Sendo frequentemente muito útil para o povo o uso da língua vernácula, na administração dos sacramentos e sacramentais, desse-lhe lugar mais amplo, conforme as normas seguintes. Primeiro, na administração dos sacramentos e sacramentais, pode-se empregar a língua vernácula de acordo com a norma do artigo 36. Então, pode, uma concessão, também para poder ser compreendida pelas pessoas que muitas vezes não tinham aquele acesso ao latim. B. Conforme a nova edição do Ritual Romano, que foi revisto o ritual, depois já foi revisto novamente, uma nova revisão, trate a competente autoridade eclesiástica territorial, da qual se fala no artigo 22, parágrafo 2, são os bispos em cada diocese, as conferências episcopais, desta Constituição, de preparar
quanto antes os rituais particulares, acomodados às necessidades de cada região, também quanto à língua. Aprovados pela Santa Sé, sempre Roma tem que dar aprovação, né? Aplique-se depois nas regiões a que se destina. Então, há uma preparação desses sacramentais, há o envio a Roma para serem aprovados, depois eles sejam aplicados. É o que aconteceu, né, depois do Concílio Vaticano II, com essa reforma dos rituais sacramentais e também a reforma litúrgica não só dos rituais particulares, mas também do rito da missa. Na redação desses rituais ou coleções particulares de ritos, não se omitam as instruções que no ritual romano precedem a cada rito. Então, sempre tem aquelas instruções que se deve fazer observar quando se realiza aquela oração para os sacramentais e também para os sacramentos. Existe um rito a ser observado. Tanto as pastorais, né, o ritual romano precede a cada rito, tanto as pastorais e de rubricas, como as que têm especial importância comunitária. A restauração do catecumenato. Restaure-se o catecumenato dos adultos, dividido em diversas etapas, introduzindo-se o uso de acordo com o parecer do ordinário do lugar, isto é, o bispo local, o bispo daquela igreja local. O bispo da igreja local é sempre aquele bispo titular, né? Não são os bispos auxiliares. Desta maneira, o tempo de catecumenato estabelecido para conveniente instrução, em algumas igrejas 1 ano, outras igrejas 2 anos, poderá ser santificado, consagrados ritos a serem celebrados em tempos sucessivos. Então, o catecumenato tem vários ritos que são celebrados até chegar o momento da recepção do sacramento, do batismo, da crisma e da Eucaristia. Essa questão do catecumenato é uma instituição praticamente que nasceu no século III e século IV, onde aqueles que pediam o batismo eram preparados. Na Igreja Antiga, eram preparados durante a Quaresma. Algumas igrejas seguiam a tradição de 1 ano. Outras igrejas seguiam a tradição de 2 anos. Eles deveriam aprender 2 coisas fundamentais antes do batismo: o Pai Nosso e o símbolo batismal, o que para nós hoje é o credo. Cada igreja tinha o seu credo, que funcionava como símbolo batismal. Neste momento, quando se aproximava já o momento da pessoa receber o batismo, nas vésperas da Páscoa, ele era chamado a recitar o Pai Nosso e o credo, o símbolo batismal. Se ele não conseguisse, ele ficaria para ser batizado na festa de Pentecostes e deveria aprender de memória o Pai Nosso e deveria aprender de memória o credo. Eu creio, o credo significa eu creio, né? É a profissão de fé, isto é, batismal, o símbolo batismal. Então passava para Pentecostes. Mas dependia muito da igreja. O catecumenato antigo tinha igreja que era 1 ano, tinha igrejas que eram 2 anos, né? Que eram anos de preparação. E ele sempre era acompanhado nessa preparação de um cristão batizado que apadrinhava toda essa formação e dava o testemunho sobre aquele que iria receber o batismo. Então, se restaurar esse catecumenato para o adulto. Aqui se refere ao catecumenato adulto, que também tem vários ritos. Esses ritos
que vão preparando o candidato para receber o batismo, a crisma e a eucaristia, os sacramentos de iniciação. Então, nós paramos por aqui, o número 64, a restauração do catecumenato, depois nós vamos dar continuação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.